Sejam bem-vindos! Este é o canal Documentáculo. O Império Romano fez história. Ele foi tão marcante para a nossa civilização que muito deste povo ainda está enraizado em nossa cultura. Nosso idioma, nossa arte, o direito, são evoluções da cultura antiga deste povo. As construções romanas, além de uma importante manifestação artística, privilegiavam também as estruturas extremamente úteis que alcançaram grande eficiência na construção de dutos de água, estradas, pontes e templos. A arquitetura romana também é muito estudada, e suas estruturas ainda são uma parte bem curiosa de sua cultura. Um dos mais fascinantes mistérios da Roma antiga é a impressionante longevidade de suas obras. O concreto romano segue firme e até se fortalece com o tempo, enquanto nossas misturas modernas corroem em poucas décadas. Contudo, aos poucos nossos cientistas estão mais perto de descobrir a receita incrível por trás desse curioso fenômeno, assim como o que essas construções deixaram para nós. Construções romanas. Por que ainda são relevantes? Para durar seus mais de 2000 anos e estar de pé até os dias de hoje, as construções da Roma antiga eram feitas com um tipo de concreto muito mais resistente que o usado atualmente. O segredo para essa durabilidade? O composto era feito com cinzas vulcânicas, cal e um ingrediente especial, água do mar. Os elementos dessa receita original formam um mineral chamado tobermorita luminosa, que vai ficando cada vez mais forte com o passar dos anos. Segundo um estudo divulgado no periódico American Mineralogist, o processo de obtenção do concreto romano causa menos impactos ambientais do que a versão moderna, e poderia ser adotado nas construções atuais. A investigação científica, segundo os pesquisadores do periódico, demonstra que ainda temos muito a aprender com os antigos romanos. A resistência das estruturas localizadas junto ao mar aumenta, porque a água salgada acaba reagindo com os materiais vulcânicos e isto reforça o concreto a cada dia, visto que ele é continuamente atingido pelas ondas. Conforme explicam os cientistas, ao contrário dos princípios do concreto moderno, à base de cimento, os romanos criaram um concreto parecido com uma rocha que prospera em uma troca química contínua com a água do mar, afirma a geóloga e geofísica Marie Jackson, da Universidade de Utah, nos Estados Unidos, que liderou este estudo. Para descobrir como essas civilizações tão antigas conseguiram um material com tais características, Jackson e sua equipe estudaram a estrutura microscópica do concreto utilizado em cais e portos romanos. Para isso, análises foram feitas com a ajuda de um raio-x. A existência da tobermorita luminosa na composição das estruturas não era necessariamente uma novidade. Trabalhos anteriores de Jackson já haviam indicado que esse mineral, raro e difícil de fabricar, é resultado da cristalização dos restos de cal em períodos de grandes temperaturas. Os novos resultados, no entanto, sugerem que depois que todo o cal é consumido, começa uma nova etapa, com outras reações químicas. Com a falta de cal, a tobermorita continua se formando conforme os cristais de filipsita, mineral também contido na mistura. O resultado são fibras finas e placas que tornam o concreto mais resiliente e menos suscetível a fraturas. Isso explica uma observação antiga do cientista romano Plínio, o Velho, que relatou que o concreto, assim que entra em contato com as ondas do mar e está submerso, torna-se uma única massa de pedra, inexpugnável para as ondas e cada dia mais forte.
A produção do nosso concreto moderno é feita a partir do cimento Portland, que exige uma técnica chamada clinkerização para sua fabricação nela. A mistura de calcário, argila, silício, alumínio e ferro é aquecida a uma temperatura de 1450 graus Celsius. Segundo Jackson, se a receita romana fosse adotada por fabricantes modernos, impactos ambientais poderiam ser minimizados ao diminuir a energia necessária para elevar a temperatura da mistura. Pensando nisso, os pesquisadores agora tentam descobrir as proporções exatas do concreto romano, misturando água do mar da Baía de São Francisco e rochas vulcânicas do oeste dos Estados Unidos. O material poderá ser usado principalmente em construções marítimas. Mas estudos ainda são necessários para investigar a combinação do concreto antigo com técnicas modernas de construção, como, por exemplo, o concreto reforçado. Todos os caminhos levam a Roma. O que chegou à atualidade como uma expressão popular tinha na época do Império Romano um sentido quase literal. Os historiadores calculam que, no ano 117 de nossa era, quando os romanos chegaram ao ponto máximo de expansão geográfica, a intrincada rede de caminhos por eles construídos percorria 80 mil quilômetros. Estas estradas serviam para o transporte de tropas e suprimentos, que abasteciam as conquistas deste império. Depois, elas se tornaram rotas de comércio e de trocas de mensagens. Estes caminhos conectavam a Europa, o Oriente Médio e o norte da África. Ainda é possível percorrer estas rotas, mas não apenas como uma atração turística. Um grupo de economistas da Universidade de Copenhague, na Dinamarca, chegou à conclusão que a prosperidade gerada por estas estradas há quase 2000 anos está relacionada ao desenvolvimento do qual desfrutam hoje os lugares em seus arredores. Afinal, a maioria das antigas estradas foram assimiladas pelos povos que vieram depois. Muitas delas apenas agregaram-nas na estrutura do seu território, e fizeram uso tanto por convenção estabelecida, quanto por necessidade econômica. O que essas estruturas do antigo império ensinam é que infraestrutura durável e eficiente podem ser um fator importante para que exista um desenvolvimento de longa data.